Irmãos, é muito comum que depois de ouvir a pregação, alguns não se lembrem do que foi que pregou o pastor. Dia 31, eu preguei a mensagem a respeito daquilo que deve ser a tônica da nossa igreja para o ano de 2025. 2025 é ano de quê? De reforma. É ano de reformar. Nós vimos que essa reforma, ela começa e deve começar de dentro para fora. Reforma que é de fora para dentro não é reforma, é paliativo, é maquiagem. Mas nessa manhã, da parte de Deus, dando continuidade à visão do Senhor para nós, eu quero que você grave esse tema, porque você vai precisar refletir muito sobre isso. E você, equipado com esse conhecimento, você também poderá ajudar outros a fazê-lo. Então diga depois de mim, anosognosia. Bonito o nome. Vamos treinar. Anognosia. Até eu me enrolei. Anognosia. Vai ficar mais rápido, mais fácil de falar assim. Anognosia. De novo, anognosia. Fala mais 2 vezes, por favor. Anognosia. Anognosia. Nessa manhã nós vamos refletir sobre a anognosia e o erro de Descartes. Então, amanhã alguém vai te perguntar o que o pastor pregou, você vai dizer o quê? Anognosia e o erro de Descartes. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Deus se revelando ao apóstolo João, mandando escrever essa carta a uma das 7 igrejas da Ásia. O Senhor diz assim, e pela pena do apóstolo João nós lemos: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor Deus está mandando o apóstolo João escrever essa carta à igreja de Laodiceia, uma das igrejas da Ásia, uma igreja que estava vaidosa, arrogante, presunçosa a respeito da sua condição material de vida. Uma igreja que se julgava rica, abastada, uma igreja que se julgava plena. Mas Deus manda João escrever para eles e dizer: olha, vocês estão enganados. Porque vocês estão dizendo que vocês são ricos, abastados e não precisam de coisa alguma, mas vocês nem se dão conta de que vocês são infelizes, sim, miseráveis, pobres, cegos e nus. E Deus não está mandando João escrever isso para não crentes. Ele está mandando escrever isso para uma igreja de Jesus. Tem igreja de Jesus aqui? Então abra os ouvidos. A minha mãe recentemente sofreu um AVC transitório. Os irmãos ficaram sabendo disso. Eu tive que me ausentar, ir para Rio das Ostras para estar dando assistência lá. Mas quando mamãe sofreu esse AVC, que nós não sabíamos que seria transitório, ou seja, é um AVC que causa alguns danos que são evidentes na maneira da pessoa se portar ou são evidentes na pessoa, mas depois eles desaparecem e a pessoa volta a ter as suas condições que antes tinha como normais.
Mas quando ela sofreu esse AVC e foi levada para o hospital, a minha irmã Onirã, com quem ela mora, relatou que percebeu que algo estava errado quando a mamãe começou a falar embolado, como se a sua língua estivesse enrolada. E isso chamou a atenção de Onirã, porque era um sinal de que algo grave estava acontecendo com a mamãe, já com 81 anos. O que mais ainda chamou a atenção foi que mamãe, embora ouvindo, e ouvindo bem, e entendendo o que Onirã falava com ela, mamãe não se dava conta de que estava falando enrolado. E ela ficava chateada, estressada, porque a minha irmã não entendia o que mamãe estava falando. O nome científico para essa condição é aquilo que nós falamos como tema dessa mensagem, anoxonia, ou anosognia. Diferencia esse nome para falar. Anosognia. Anosognia é uma condição médica na qual uma pessoa, devido à lesão cerebral, ela perde a capacidade de reconhecer a sua própria doença. Ela está doente, ela tem sinais evidentes de seu mal, mas ela não percebe, ela não se percebe com esse mal. Ela pode ter um grave problema motor de fala ou sensorial, mas ela continua agindo como se estivesse saudável, sem perceber a sua verdadeira condição. Isso acontece, amados, porque áreas chamadas lobo frontal e parietal do cérebro ficam comprometidas devido a danos ou disfunções neurológicas, como um AVC, o Alzheimer, por exemplo, provocando falha na autopercepção. A pessoa não se percebe com aquele problema. E esses lobos, essas áreas do cérebro, elas são áreas críticas envolvidas em funções cognitivas superiores e a autoconsciência e integrar informações sensoriais, como o senso espacial, por exemplo. A pessoa, ela começa a não andar direito, a perder as forças, e ela não se percebe, ela fica chateada, me deixa, me larga. Pensando sobre essa fragilidade a que todos nós estamos sujeitos, eu fui levado pelo Espírito Santo a fazer uma análise dessa condição de saúde, que é física, com a condição espiritual, que tem acometido a muitas pessoas e muitos crentes. O cientista renomado francês René Descartes, que viveu no século XVII, foi uma das mentes mais brilhantes da história. Ele foi matemático, físico, filósofo, e ele contribuiu significativamente para várias áreas da matemática, da ciência, várias áreas do conhecimento. Na matemática, Descartes é conhecido como o pai da geometria analítica, e a sua obra, La Géométrie, introduziu a ideia de representar equações algébricas em gráficos, o que resultou no sistema de coordenadas cartesianas, usado e estudado ainda hoje por garotos, meninos da quinta até a nona série do ensino fundamental. Na física, ele desenvolveu teorias sobre a luz e o movimento, sendo um dos primeiros a propor que o universo funcionava como uma grande máquina regida por leis matemáticas. Na filosofia, ele é conhecido por seu trabalho de epistemologia metafísica, incluindo o método cartesiano, que enfatiza a dúvida sistemática como caminho para o conhecimento seguro. Ele revolucionou o pensamento ocidental ao propor que o fundamento do conhecimento está na razão. E isso ele o fez sintetizando numa frase célebre que todos nós conhecemos e muitos, ainda que não sabendo que tenha sido dele, a mencionam. Penso, logo existo. Essa frase é de René Descartes.
Nesse sistema ele separou mente e corpo, sugerindo que a alma racional podia ser entendida de forma independente do mundo físico, mesmo com contribuições impressionantes. Descartes cometeu um erro fundamental ao separar a mente do corpo. Ele sugeriu que a razão poderia existir de forma independente, como se o ser humano fosse uma coleção de partes desconectadas. E não é assim. Esse pensamento, embora útil em alguns contextos, ele ignora a realidade mais profunda de que nós somos seres integrados. Nós somos corpo, alma e espírito, e que só encontramos a verdadeira unidade quando nós estamos conectados à nossa fonte de vida. Quem é a nossa fonte de vida? É Deus. Corpo, mente e espírito não podem estar dissociados uns dos outros. Estão interligados. E somente pode ter verdadeira unidade quando conectados à fonte de vida que é Deus. Antônio Damasio, médico, neurologista e neurocientista português do nosso tempo, ele escreveu uma obra chamada O Erro de Descartes, em que ele afirma que a mente e o corpo não podem ser separados, pois estão interligados na experiência humana. E assim falando, esse grande cientista renomado, Antônio Damasio, ainda que não considerando a questão espiritual, porque ele está fazendo uma alusão e uma aplicação ao contexto científico, e a ciência desconsidera o espiritual, ele está afirmando que a mente e o corpo não podem ser separados na experiência humana. Essa desconexão teórica proposta por Descartes, ela reflete um erro que ainda cometemos ao dissociar aspectos essenciais da vida e nos serve de metáfora, ou seja, de figura de linguagem para um problema ainda mais sério que a simples anosognosia. E chamo eu, anognosia espiritual. Assim como Descartes subestimou a conexão mente-corpo, o pecado, irmãos, danifica o nosso entendimento espiritual, nos separando de Deus e nos impedindo de perceber a nossa verdadeira condição. É por isso que há tantas pessoas que estão vivendo frieza espiritual. Por quê? Porque desconectaram o espiritual da sua realidade humana, natural, do corpo, da mente. Muitos estão espiritualmente doentes, mas vivem como se estivessem bem, incapazes de reconhecer a sua condição miserável diante de Deus por causa do pecado. Vejamos como essa desconexão nos afeta e como somente Jesus Cristo pode restaurar a vida espiritual do homem. Descartes afirmou: penso, logo existo, valorizando a razão acima de tudo e, em certo sentido, colocando a mente como o centro da existência humana. No entanto, a visão cartesiana falha em compreender que a verdadeira essência do ser humano vai além da razão, envolvendo uma conexão profunda com Deus. O pecado é que trouxe a desconexão radical, fazendo com que o homem, ao tentar viver de forma autossuficiente, ele se afasta da fonte da vida, que é Deus. Assim como Descartes ignorou a integração do corpo e da mente, o pecado nos desconectou de nossa verdadeira fonte espiritual, levando-nos a uma condição de miséria e cegueira espiritual, como descrito em Romanos capítulo 3, versículo 23, quando o apóstolo diz: pois todos pecaram e destituídos
separados estão da glória de Deus. O pecado é o que faz a separação entre nós e Deus. Sem Deus, o espírito humano definha, incapaz de cumprir seu propósito, o propósito verdadeiro. E qual é o propósito verdadeiro? Dar prazer ao coração de Deus através de um relacionamento com Ele. Um relacionamento verdadeiro. Um relacionamento de intimidade. O pecado, ele causa uma lesão espiritual. E comparando assim com o AVC, que leva a uma lesão no lobo frontal, no lobo parietal. O pecado causa essa lesão espiritual, afetando o nosso coração e mente, nos cegando para a nossa real necessidade. Andamos como que vemos, os que estão vendo, mas cegados a respeito das questões espirituais. Ah, quantos são aqueles que estão vivendo como crentes, mas não como verdadeiros cristãos. Negociando princípios e valores espirituais e que vão refletir na sua vida moral, e por causa disso já estão vivendo uma vida imoral, ainda que sendo crentes. O pecado já não lhes constrange, o pecado já não lhes causa nenhum desconforto. Vão à igreja, são dizimistas, são ofertantes, são crentes, são membros do corpo de Cristo, dizem eu amo Jesus, mas estão adulterando, e o adultério não lhes causa nenhum desconforto. Assim como a nosognosia física é causada por danos no cérebro, a nosognosia espiritual é causada pelo distanciamento de Deus, que cega o entendimento humano. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas sem Jesus estão vivendo uma vida humana, mas a palavra de Deus diz: mortos para Deus. Mortos para Deus. E não sentem, não se percebem vivendo essa realidade desgraçada. O resultado dessa ignorância espiritual é um coração endurecido, incapaz de discernir o certo do errado. Quanta gente está assim dentro da igreja. E por causa disso, muitos têm se levantado contra pastores, porque se sentem desconforto quando ouvem uma mensagem, uma pregação que fala sobre o pecado, que fala sobre a necessidade de santidade, que fala sobre a bênção da fartura e da provisão como consequência de uma vida de honra e celebração. Um coração endurecido é incapaz de discernir o certo do errado. Quantos jovens e adolescentes estão vivendo assim dentro das igrejas, cometendo pecados, nada diferente dos que estão no mundo, como se Deus não estivesse vendo. Quantos são crentes que têm namoros espúrios, indecentes, como se o Espírito Santo não fosse onisciente e onipresente. Estão no escurinho de algum lugar, os dois ali, praticando aquilo que sabem, que ofende a Deus, sabem, mas já não sentem nenhuma dificuldade e constrangimento, estão experimentando a nosognosia espiritual. Isaías capítulo 5, versículo 20, da parte de Deus o profeta diz: ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo. Quantos são aqueles que agora mesmo
lá no Supremo Tribunal Federal estão fazendo isso. Lá no Palácio do governo federal e nos palácios dos governos estaduais estão fazendo isso. Quantos nas câmaras legislativas, municipais, estaduais e federal estão fazendo isso? Quantos empresários estão vivendo isso? Quantos crentes, membros de igreja, estão vivendo isso? Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luzes trevas, do amargo fazem doce e do doce amargo. Amados, assim como o paciente com sua nosognosia não percebe a sua doença física, o pecador não percebe a sua miséria espiritual. Ele vive no auto-engano. A minha irmã dizia: mamãe, a senhora está falando enrolado, eu não estou entendendo nada que a senhora está falando. Como que diz? Eu estou falando tudo certinho, por que você não está me ouvindo? Por que você não está me entendendo? Ainda se sentia chateada, aborrecida, estressada, porque minha irmã não conseguia entender. Quantas pessoas estão assim? Vivendo em pecado. Vivem no auto-engano, acreditando que está bem espiritualmente, quando na verdade está afastado de Deus. Por isso, são insensíveis ao que é pecado, embora estando na igreja, falando em nome de Jesus, e pareça aos outros que eles veem, que são crentes verdadeiros. Porque o que importa, ou porque é importante. Como é que era a frase? Merece respeito. Lembra disso? Como é que era a frase? Que o povo merece respeito. Presidente da Câmara Federal, se dizendo evangélico, membro de igreja, e envolvido nos conluios de corrupção mais vergonhosos dessa nação que a Lava Jato trouxe à tona. Perdeu o mandato, condenado, preso, e deveria estar na cadeia até hoje, não fosse a nosognosia daqueles que estão lá no Supremo Tribunal Federal, torcendo o mal em bem. Pessoas assim estão sempre apresentando uma justificação do pecado, minimizando ou ignorando comportamentos que desagradam a Deus. Não, essa palavra aí do apóstolo Paulo, isso é porque ele era misógino. Paulo era meio misógino. Olha só, a Bíblia foi escrita por homens. Ele diz que crê em Deus? Ele diz que crê em Jesus? Qual é o livro de história? Qual é o livro de ciência que revela Jesus, que fala de Jesus como Filho de Deus, o Salvador do mundo? O auto-engano do coração, amados, nos leva a acreditar que estamos bem, mas Deus nos revela o contrário. Jeremias capítulo 17, versículo 9, o Senhor diz pela boca do profeta: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E por que disso? Porque o homem, quando convencido de alguma coisa, quem o convence do contrário? Você pode estar dizendo para o rapaz: querido, esse caminho que você vai está errado. Olha para a realidade. Você está focando só numa posição, numa situação. Você está colocando uma pessoa humana como seu objeto, seu objetivo, seu alvo. Volta o seu olhar para Jesus. Mas já está envolvido nessa anosognosia, que não consegue enxergar as coisas espirituais, por mais que se fale delas. E está perdendo anos da vida, que serão irrecuperáveis lá na frente. Você já ouviu falar que sono perdido não se recupera? Alguém já ouviu isso? Eu não dormi bem, mas
essa semana eu dormi 3 horas por noite, mas amanhã eu vou dormir, amanhã eu vou recuperar todo o meu sono perdido. Não recupera não, filhão. Não recupera. Passado não tem como recuperar. O que foi, foi. Você pode dormir 24 horas, não vai recuperar o que aquelas noites de sono cortado, picado, provocaram no seu físico. Não será uma noite de 24 horas, ou um sono de 24 horas, porque noite de 24 horas não existe. Não será um sono de 24 horas que vai te recuperar. O problema é a falta de arrependimento. Assim como um paciente com anosognosia não busca tratamento porque não se vê doente, o pecador não busca reconciliação com Deus porque acredita que está tudo bem na relação dele com Deus. Está tudo bem. Eu não preciso de igreja, eu só preciso de Jesus. Olha só, quem é você para julgar? Porque eu não estou na igreja? Eu não estou na igreja, mas eu estou muito bem com Deus. Eu e Jesus estamos muito bem. Quem fala isso? É a igreja, você ou é a Bíblia? Se está muito bem, por que Jesus instituiu, estabeleceu a igreja? Porque foi ele, não foi Pedro, não foi João, não foi Timóteo, não foi Paulo, não foi Calvino, nem foi Lutero, não foi Cláudio Barroso, nem ninguém outro. Sobre esta pedra, ou seja, esta afirmação pétrea, inabalável, verídica, inconfundível, de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, edificarei a minha igreja. Foi o que o Senhor Jesus disse. Mas por que muitos estão aí vivendo desigrejados? Porque estão vivendo a nosognosia espiritual. O erro da igreja de Laodiceia em Apocalipse 3 foi confiar em sua riqueza enquanto estava espiritualmente empobrecida, diz o Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, diz o Senhor pela pena do apóstolo João: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia é um exemplo claro da nosognosia espiritual que nós estamos sujeitos, irmãos. Porque o Senhor não estava falando para ímpios, mas para a igreja. Eles acreditavam estar espiritualmente ricos e independentes, mas Deus os diagnosticou como miseráveis, pobres, cegos e nus. Você pode estar ganhando uma grana preta, talvez consequência de lá atrás você ter vivido santidade, comunhão com Deus, vida cristã no altar do Senhor, mas você deixou que essa condição material e essa benevolência da graça e da bênção de Deus, como consequência da sua fidelidade passada, fosse usada por Satanás para corromper o teu coração e fazer você esfriado, já não lê mais Bíblia, já não tem tempo mais para oração, não se alimenta da palavra, você engole a comida como quem tem problema de anorexia e bota para fora. Quantos estão vivendo isso? E por isso a vida cristã não progride, e daqui a pouco a queda é fatal. Quantos são aqueles que perderam tudo? Aquele presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados Federal, um crente, que o povo merece respeito, enquanto estava lá, também as igrejas, talvez fosse dizimista, mas não nutria um relacionamento com Deus, e por isso se permitiu ao pecado. Deus nos conhece plenamente, amados, e revela a nossa verdadeira condição. Ele é o médico divino que diagnostica a nossa alma com precisão, mas aquele que não se coloca sob o escrutínio do Espírito Santo
Aquele que dia a dia não está em confronto com a verdade eterna da palavra de Deus, se alimentando dela, tendo seus pensamentos, tendo suas inclinações, tendo as verdades que recebe desse contexto social que vive, passando pelo funil da verdade eterna, que é a palavra de Deus. Aqueles que não estão vivendo isso acabam por desenvolver essa nosognosia. O Espírito Santo, entretanto, para aqueles que o buscam, atua como um médico, revelando a verdadeira condição da alma. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quem está julgando a intenção do teu coração? Você julga ter boas intenções, mas eu cresci ouvindo a frase que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Não basta ter boa intenção. Davi teve a melhor das intenções: levar de volta a arca do Senhor, que estava perdida lá junto aos filisteus. Depois foi trazida pelo Senhor de volta até o meio do seu povo, mas não estava no lugar onde deveria. Lá vai Davi com todo um cortejo de levitas, cantores, músicos, numa grande procissão para pegar a arca que estava na casa de um levita e levá-la para Jerusalém e colocá-la lá no tabernáculo. Ele faz uma carroça nova, só para isso. Ele pega uma junta de bois que não tinha trabalhado para ninguém, só para isso. Tudo novinho do melhor, com excelência para Deus. Coloca uma arca sobre a carroça e lá vai o cortejo. Mas em dado momento, o boi escorrega, a carroça escorrega, a arca escorrega, vai cair da carroça e Uzá coloca as suas mãos e é fulminado e morto. Por quê? Porque apesar da boa e da melhor intenção de Davi, não foi assim que Deus mandou que a arca fosse carregada. Não basta ter boa intenção, tem que ser do jeito de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz e julga os pensamentos e intenções do coração. Mas Deus não sabia que a intenção de Davi era melhor? Sabia. Então por que Deus fez isso? Porque Ele é fiel, Ele não volta atrás na palavra dEle. Ei, eu e você podemos pegar e dizer para o nosso filho assim: tira daqui não, uma hora sem usar o celular, porque você desrespeitou, fez isso e aquilo. Tira o celular da criança. Daqui a pouco o menino está lá chorando, não sei o quê. Aí você fica com o coração moído, aí você pega e diz assim: não, tá bom, tá aqui, pá. Mas não faz errado mais não. Que disciplina foi essa? Não teve disciplina. Voltou atrás em algo inegociável, ou deveria ser. E o que é inegociável? Disciplina. Deus não volta atrás. Ele já tinha dito como deveria ser feito. Não era do desconhecimento dos levitas, que se calaram, dos sacerdotes que se calaram. Ninguém confrontou Davi para dizer: ô rei, olha só, não pode ser desse jeito aí não. Olha como Deus diz que tem que ser. Sua intenção é melhor que existe, mas Deus falou que é para ser desse jeito aqui, ó. Anosognosia. Amados, o que fazer para resolver esse problema? Primeiro, reconhecimento. O primeiro passo para a cura é pedir a Deus que revele a nossa verdadeira condição espiritual. Será que você está vivendo a nosognosia e não está nem percebendo? Porque se você está vivendo, você não está percebendo. Mas tem alguém falando para você: você tem um parceiro de prestação de contas? Quando o homem de Deus que você diz, meu pastor é um homem de Deus, ele prega a palavra, ele chega até você
e diz para você, te confronta, porque sabe do que está acontecendo, está vendo o que está acontecendo, você dá ouvido, você vai confrontar com a palavra de Deus, você vai olhar a sua vida e colocá-la sob o escrutínio da verdade, que é a palavra de Deus, ou você simplesmente refuta, e faz como a minha mãe durante aquele processo, aquele momento, fica estressada com a minha irmã. Por quê? Porque para ela estava falando tudo certo. Por que minha irmã não estava entendendo? Quem não estava entendendo era minha irmã. Ah, quantos têm feito isso? Ainda se revoltam. O primeiro passo para a cura é pedir a Deus que revele a nossa verdadeira condição espiritual. Salmo 139, 23, 24, diz o salmista assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas intenções. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Irmãos, essa é a oração que todos os cristãos, todos aqueles que dizem que receberam Jesus como seu único eterno suficiente Salvador e fizeram aliança de tê-lo como Senhor da sua vida, devem fazer todos os dias. Senhor, será que hoje eu fiz alguma coisa que te entristeceu? Senhor, será que eu, por alguma razão, talvez por estresse, pela correria do dia a dia, pela alguma influência, em virtude de alguma situação emocional, será, Senhor, que eu me tornei insensível e não ouvi a tua voz? Olha como nós somos. Dizem que toda mãe é profetisa. E eu acredito nesse negócio. Que pelo menos a minha era. Quando eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, eu tinha que ir andando até o centro de Nova Iguaçu para trabalhar. Todo arrumadinho, vestidinho, todo bonitinho, socialzinho, indo para trabalhar no escritório de contabilidade. Eu saía lá do conjunto habitacional Tertuliano Potiguara, que as más línguas ousavam chamar de Pombal de Nova Iguaçu, e andando até o princípio da 13 de maio, quase lá na linha do trem, a pé. E eu ia voltar depois, a pé, para minha casa. Naquele tempo não tinha vale de transporte. E vez por outra a mamãe dizia assim: leva o guarda-chuva. Já tem gente rindo, né? Já sabe do que eu estou falando, porque sua mãe já foi profetisa na tua vida. Leva o guarda-chuva. E mamãe, o céu está limpinho, vai chover. E eu sempre detestei ter que carregar qualquer coisa. Já reparou? Eu nunca andei com colar, com cordão, com pulseira. A única coisa que eu não abdico de usar é o anel da minha aliança de casamento. Fora isso, até relógio, uma vez ou outra, eu lembro de um relógio que eu ganhei e coloco. Tem um anel de formatura que a minha mãe, com muito sacrifício, comprou para mim, me deu na minha formatura. E quando eu estou com ela, ou em algumas ocasiões especiais, eu coloco. Porque eu me sinto em desconforto usando essas coisas. E também nunca tive vaidade, ou não que seja vaidade, é da minha natureza. Mas nunca gostei de andar carregando nada. Leva porque vai chover. Que vai chover o quê, mamãe? Mamãe, eu detesto guarda-chuva. Ó, é melhor você detestar e levar do que você acabar chegando molhado no trabalho. Irmãos, quantas vezes vocês acham que eu cheguei molhado no trabalho? Inúmeras vezes. Porque era batata. Era mamãe falar e chovia. E eu chegava molhado, ou no trabalho, ou em casa, o que era menos pior. Mas para ouvi-la dizer assim: eu não falei para você levar o guarda-chuva? Ah, irmãos, como nós temos dificuldade para ouvir quem tem autoridade para falar com a gente. Mas hoje é ceia, santa ceia. Não, hoje, espera aí, Senhor, será que tem alguma coisa aqui que entristeceu o teu coração? O apóstolo Paulo diz: examinai, pois, o homem a si mesmo. Eis-me aqui, Senhor. Será que eu te entristeci essa semana com alguma coisa? Irmão,
Faça isso todos os dias. Tem gente que não gosta de tomar banho todo dia. Estou falando com ninguém especial. Na Europa o pessoal não é de tomar banho todo dia. Aqui no Brasil não. País tropical. Né? Ai de nós se não tomar. Ai de nós não. Ai dos outros se a gente não tomar banho todo dia. Não é? Né? A fama do francês com relação ao perfume é porque eles não gostavam muito de banho. Porque na época, lá na Idade Média, aprenderam que alguém ensinou erradamente que banho afetava negativamente a saúde da pessoa. Aí o cara ficava com o corpo ceboso, meses sem tomar banho, mas se enchendo de perfume, né? Imagina. Mas todo dia nós devemos passar a nossa vida em revista, sob o crivo do escrutínio do Espírito Santo e a sua palavra. Mas se eu não estou buscando desenvolver a minha comunhão com Deus, eu não terei sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Nem mesmo quando eu ler a sua palavra, eu a lerei como muitos ateus estão lendo a palavra, não para buscar nela o conhecimento da verdade, a revelação do Senhor para a sua vida, mas buscando encontrar nela razões para refutá-la, para dizer, olha aqui a contradição. Mas para aqueles que dizemos, eu sou de Jesus, eu recebi Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador, todos os dias devemos estar passando sob o escrutínio da verdade, que é a palavra de Deus. E pela oração que com humildade suplica ao Senhor, Espírito Santo, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, tem alguma coisa errada comigo? Eu fiz alguma coisa que te entristeceu? Falei alguma coisa que te entristeceu? Senhor, há em mim alguma insensibilidade em relação a algum princípio, algum valor que o Senhor estabeleceu e que eu tenho tido dificuldade para aceitar ou para assimilar? Me mostra, porque eu quero dar prazer ao teu coração. Primeira coisa é reconhecimento. Segundo, é arrependimento. Uma vez que eu sou confrontado e reconheço, não há outra coisa a fazer a não ser confessar o pecado, porque confessar o pecado, amados, é como reconhecer a doença, e só quem reconhece a doença busca e aceita o tratamento. 1 João capítulo 1, 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar, nos purificar de toda injustiça. Terceira coisa que precisamos fazer é nossa reconexão espiritual. Se nós nos submetemos a reconhecer o pecado, se nós reconhecemos e nos arrependemos e confessamos, então é preciso nos reconectarmos com Deus. Antônio Damásio argumenta que emoções e intuições são fundamentais para o entendimento. E espiritualmente isso se reflete em ouvir a voz de Deus e reconhecer a nossa necessidade dele. Apocalipse capítulo 3, versículo 18, diz a palavra do Senhor a Laodiceia, aquela igreja, dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O Senhor está dizendo com isso, vista-se de santidade. Compre colírio, ou seja, coloque na sua visão, nos seus olhos espirituais, aquilo que vai te dar capacidade de enxergar as coisas como elas são. Isso se deve
ao conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. O Senhor Jesus oferece a verdadeira cura, riqueza espiritual, pureza e visão restaurada. Por fim, é produzida a restauração completa que precisamos. Assim como a mente e corpo só funcionam em harmonia, vida espiritual e emocional são restauradas quando Cristo habita em nós. João capítulo 15, verso 5, o Senhor Jesus diz: sem mim, vocês não podem fazer nada. Quando nós reconhecemos a nossa condição e nos rendemos ao tratamento divino, amados, nós recebemos a plenitude de vida que só Jesus pode oferecer. João 10:10, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós nos submetemos ao diagnóstico divino, reconhecendo a nossa miséria, buscando cura em Cristo, então nós somos reformados, transformados em novas criaturas. 2 Coríntios 5:17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa cura integra razão, emoção e espírito, restaurando a totalidade do ser humano em comunhão com Deus. A nosognosia espiritual. Assim como Descartes separou mente e corpo na sua filosofia, o pecado separa o ser humano da sua essência espiritual e de Deus. Tal separação gera essa anosognosia espiritual. Nós não percebemos a nossa miséria, nós não percebemos o nosso distanciamento de Deus, nós não nos percebemos ofendendo a santidade de Deus, nós não sentimos necessidade de Cristo. Assim como a nosognosia impede um paciente de perceber a sua doença, o pecado, ele cega o nosso entendimento sobre nossa verdadeira condição espiritual. Deus, porém, na sua graça, Ele nos revela a nossa necessidade. Ele oferece a cura por meio de Cristo e opera o milagre da restauração, reformando todo o nosso ser. Ele, não, nós, a partir da nossa submissão. Pensa sobre isso. Amados, hoje nós temos a oportunidade de reconhecer a nossa necessidade de Deus, confessar os pecados e receber a cura que só Cristo pode oferecer. Então, a minha proposta para você da parte de Deus é: reconheça hoje a sua verdadeira condição diante de Deus. Submeta-se ao médico das almas, que é Cristo, e receba a cura que restaura a sua comunhão com Ele. Se essa mensagem, você diria: isso é para mim, está falando de mim, é assim que eu me sinto, é assim que eu tenho me sentido. Então, toma uma posição diante do Senhor. Talvez você vai dizer: não, eu tenho vivido comunhão com Deus, eu tenho orado, eu tenho jejuado. Mas Jesus também conta a parábola de dois homens. Um era um fariseu, ele era um doutor da lei. Ele entra no templo e ele vai orar, e ele diz: Senhor, graças te dou, porque eu jejuo, eu oro 3 vezes por dia, eu sou fiel dizimista. Mas entrou um publicano, um cobrador de impostos, um pecador.
reconhecendo que estava em pecado, ele de joelho, nem conseguia levantar a cabeça, e quebrantado, ele batia no peito e dizia: Senhor, tem compaixão de mim, que sou miserável, eu sou pecador, eu tenho entristecido o teu coração, eu reconheço que eu não sou digno de estar na tua presença. Jesus disse que este saiu dali justificado, enquanto o outro não. Quem de nós pode dizer: eu já estou vivendo a vida cristã que Deus espera de mim, eu oro, eu jejuo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou integrado, participo do corpo de Cristo, eu faço parte do ministério, mas há muita gente que está vivendo isso, e com frieza espiritual. A palavra de Deus nunca é para ele, nunca é para ela. Quando há um apelo, nunca se levanta, nunca sai do seu lugar. E mesmo que a palavra fale, seja para ele ou para ela, quando no apelo, não se coloca de forma humilde para dizer: eu reconheço que isso é para mim. Então não se posiciona, não se levanta, não vai à frente, não toma atitude. E volta para continuar vivendo a nosognosia espiritual. Mas se não é assim com você nessa manhã, reconheça hoje a sua verdadeira condição diante de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que pensa que está em pé, toma cuidado para não cair. Submeta-se ao médico das almas, que é Cristo. Deixa que Ele te cure, deixa que Ele te restaure. Deixa que Ele restaure a sua comunhão com Ele. Então eu convido você a orar pedindo que o Espírito Santo revele a tua condição, que Ele te conduza ao arrependimento, se é o caso, que Ele te restaure completamente a sua graça. Até quando você vai ficar preso nessa condição de anosognosia? Até quando você vai entrar pelo templo, participar de um culto e não ser membro integrado do corpo de Cristo? Até quando você vai acreditar que Deus se agrada da forma que você está vivendo, pela forma que você construiu, sob a influência de seres espirituais da maldade que te seduziram nessa pseudo-verdade? Talvez motivado por experiências negativas que você viveu em outros contextos religiosos no passado, mas que te mantém hoje preso nessa anosognosia espiritual. Que por mais que a palavra de Deus tenha sido pregada e tantas vezes você tenha sido confrontado com a verdade, e quantas vezes até ela tenha feito algum sentido, mas você rapidamente refutou, sem ter buscado mais se aproximar de Deus e da sua palavra. Eu quero te dar a oportunidade hoje da parte de Deus, em nome de Jesus. Toma uma posição diante do Senhor. Quantas vezes você caiu, levantou e caiu de novo? E por quê? Se você sabia que estava errado, por que caiu de novo? Mas você pode tomar a posição hoje e dizer: aquela foi a última. Porque eu reconheço a minha fragilidade. Eu confesso o meu pecado. Eu reconheço a minha necessidade de Deus. E eu decido colocar a minha vida hoje no altar do Senhor, para viver a santidade que Ele espera de mim, para buscar viver em comunhão. Reconheço que eu fraquejei de novo, porque eu não me fortaleci como precisava. Eu até estava frequentando a igreja, voltei a frequentar o ministério, mas eu não refiz a minha comunhão com o Espírito Santo e não mantive. Eu quero te dar a oportunidade da parte de Deus hoje. Se essa palavra de Deus é com você e é para você, em nome de Jesus, onde você estiver, fique em pé no seu lugar. Saia da posição que você até então vem mantendo. Rejeite a nosognosia.
Deixa o mundo espiritual saber que você não aceita e não permanecerá desse jeito. Diga para Deus: Senhor, eu quero viver contigo os melhores e mais intensos dias de comunhão da minha vida. Eu vou buscar o Senhor, a tua palavra, na oração. O recomeço pode ser difícil. Alguns que voltam de um AVC, ainda que seja transitório, precisam durante um tempo caminhar com andador. Precisarão por algum tempo fazer algum tipo de fisioterapia na fala, na mobilidade, até que daqui a pouco não precisarão mais daquela muleta. Mas precisarão manter um estilo de vida diferente, um cuidado com a sua saúde muito maior do que antes tinha. Então talvez o seu recomeço vá ser difícil, vai abrir a Bíblia para ler, vai vir sono, a mente embaralha, e você naquele momento talvez vá fechar e vai orar dizendo: Senhor, eu estou com dificuldade aqui de concentração, em nome de Jesus, Espírito Santo me ajuda. E aí você vai abrir de novo, em vez de estar sentado, você vai ficar em pé, e você vai andar em círculos na sua sala, ou no lugar onde você estiver, com a Bíblia aberta e lendo, para que você exerça algum tipo de influência psíquica e espiritual contra todo aquilo que está se colocando como uma oposição entre você e a sua vitória na construção de um relacionamento de intimidade com Deus, pela oração e pela palavra. Então abra a sua boca agora, começa a orar, fala com Deus, diga: Senhor, eu estou aqui, Senhor, me revela a tua condição, ou revela a minha condição, Senhor, eu estou agora aqui falando como o salmista, sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, conhece meu coração, me prova, conhece as minhas inquietações, vê se tem alguma coisa em mim que te ofende. Eu não quero isso, eu quero viver de modo a dar prazer ao teu coração.